3 anos New. Todos os cursos com até 80% off. Bolsonaro acabou de desembarcar no Rio de Janeiro. Vamos ouvir ao vivo. Você fala em minuta de golpe, né? Essa defesa é prevista na Constituição, né? Eu não tomei conhecimento desse documento, dessa minuta. Nas perícias feitas pela PF depois, só encontraram digitais do delegado da operação e de um agente. Não tinha nem digital de mais ninguém. Papéis eu recebia aos montes nas minhas andanças pelo Brasil, bem como a própria, tem uma secretaria lá da presidência lá embaixo, que recebe correspondência e despacha para respectivos ministros. Então é algo que não tem cabimento. Você dá golpe com respaldo na Constituição. Nós vimos agora há pouco um problema na Rússia, né? Onde insurgentes lá, o grupo Wagner, agitou o país. Então, voltando para o Rio de Janeiro, que eu falo o tempo todo, pessoas idosas, com a Bíblia embaixo do braço, com a bandeira do Brasil nas costas, num domingo, com cadeiras vazias. Alguns cometeram, sim, o crime de depredação de patrimônio, invasão, mas jamais em golpe, meu Deus do céu, jamais. Presidente. Eu estava fora do Brasil e querer botar isso tudo no processo, além da minuta, isso tudo, coisas que estão em andamento ainda. A questão da CPMI de 8 de janeiro está em pleno andamento. Eu tenho acompanhado a nossa, né? E também um pouco a da Câmara Digital, que está bastante avançada. A verdade está aparecendo, ok? Não pedido de vista. Isso aí eu não posso, eu gostaria, não vou negar para você, porque dá mais tempo para você. Como venho demonstrando nas minhas redes sociais, não dando opinião, mas demonstrando desde 99 o que vinha acontecendo com a questão do voto impresso. Lá atrás, Zé Dirceu foi favorável a uma comissão, a criação de uma comissão por projeto de lei para acompanhar a questão do voto eletrônico, onde, segundo ele mesmo diz na sua exposição de motivos do projeto, que o próprio TSE não dava garantia de 100%. 2017, né? Eu fui entrevistado pelo Fernando Mitre, da Folha de São Paulo. Ele Folha não, na época era Bandeirantes. Perguntou para mim o que eu gostaria de deixar de marca no parlamento. Eu falei, o voto impresso. A gente não pode não deixar de discutir qualquer assunto. E essa discussão é salutar. Você vai aperfeiçoando as coisas, não tem nada perfeito. Tudo pode ser aperfeiçoado. Agora, lamentavelmente, falar em vacina, falar em voto, falar em projeto, falar em urna, né? Falar em projeto da dita lei da censura passou a ser crime no Brasil. Oi? Não, eu estou realista. Presidente, como é que o senhor compara a sua situação quando o ex-presidente Donald Trump e também qual é a sua agenda aqui no Rio? Olha, lá tivemos o meia dúzia de janeiro, o Capitólio. No momento foi algo que pesou muito contra o Trump. E depois a verdade foi aparecendo. É a mesma coisa aqui. As primeiras imagens um cara, uma camisa minha derrubando um relógio, o mundo caiu na minha cabeça. Depois com as novas imagens, com o chefe do GSI, o general G. Dias, passeando entre os invasores e aquele cara da agência Reuters, o jornalista, chutando uma porta já aberta e conferindo e cumprimentando, né, sobre aquela imagem, bem demonstra que algo suspeito aconteceu lá. Inclusive o G. Dias, em CPI, falou que a guarda que todos os presidentes tiveram lá no subsolo da presidência, ele dispensou. Então, parece, né? Aguardamos as conclusões, que aquilo foi facilitado para alguém tirar proveito. Esse alguém não foi Jair Bolsonaro, muito menos a direita, que surgiu há pouco tempo no Brasil, basicamente com a minha presença. E qual é a sua agenda no Rio? Olha, está alterada, porque te lamento o passamento de Alice Paulinelli, ministro lá foi ministro do Geisel, tá? E eu talvez vá hoje à noite para BH. Foi um homem que revolucionou a agricultura brasileira. Nós, 10 importadores de alimentos, passamos a ser exportadores. Foi um dos criadores da Embrapa. Estava tramitando um processo
para que ele tivesse um prêmio Nobel, tá? Então eu pretendo hoje à noite, alterando completamente minha agenda no Rio, se despedir do Wallace Polinelli e fazer uma justa homenagem a esse grande cidadão. O senhor teve alguns embates durante seu mandato com o ministro Alexandre de Moraes. O senhor acha que esse é mais um capítulo que agora chega ao TSE? Eu não entendi direito. Você teve algumas divergências com o ministro Alexandre de Moraes. O senhor acha que é mais um capítulo? Tive divergência com as outras autoridades. Tive, né? A gente lamenta, tá? Eu não levo nada pro lado pessoal. Hoje eu sou um cidadão igual a você, né? Não tenho nada para me proteger. E apesar de ter muita discordância tocante a ele, em especial com as prisões em Brasília, chefe de família, vovós, vovôs, pais, mães, presos até o dia de hoje. Tenho dois seguranças meu presos, o ajudante de ótimo meu preso também, questão de vacina, que não tem nada comprovado ainda, já ultrapassaram a 50 dias de prisão, não existe isso. Mesmo se, porventura, por exemplo, o Cordeiro e o Max, um é força especial, outro é do BOP, caso vier ser condenado, a pena é abaixo de 4 anos, não justifica uma preventiva, não justifica. Até quando fizeram a busca e apreensão na minha casa, o MP foi contrário à busca e apreensão, foi contrário à prisão deles, e aconteceu. E até na hora a Veja deu matéria de capa, eu falei com a Veja, parece que é um esculacho. A busca e apreensão não foi atrás de cartão de vacina, foi atrás do meu telefone celular. Tá? Joga a rede, é o que fizeram. Algo que não é admitido mais na justiça, mas contra Jair Bolsonaro, quem está do seu lado, continua valendo, joga a rede e apure-se. Presidente, eu sei que é difícil falar sobre hipóteses, né? Mas o que está em julgamento é a elegibilidade ou inegibilidade do senhor, que pode ser de 8 anos. Em caso de revés, o senhor continuará eternamente pensando na presidência da República ou vai ter que ter um freio de arrumação? Enquanto vivo eu for, eu quero colaborar com o meu país. Se você acompanhar meus 4 anos, que pese algumas falhas, enfrentamos 1 ano e meio de pandemia, uma crise hídrica e uma guerra lá fora. Por ocasião da pandemia, nós fomos os países pioneiros na busca da vacina e fomos percentualmente os que mais vacinou também. Atendemos o mais pobre de verdade, com auxílio emergencial. Quando muitos governadores mandaram o povo fica em casa, muitos desses 38 milhões que nós levantamos naquele momento, que viviam da informalidade, trabalhavam durante o dia para comer à noite. Gastamos naquela época 50 bilhões por mês com auxílio emergencial. Depois disso, criou-se o PIX, né? O PIX é algo fantástico, revolucionou a economia nossa e vários outros países querem essa tecnologia do PIX também para lá. Levamos água para o Nordeste. Está aí decretos assinados, exploração, por exemplo, de lítio no Vale de Jequitinhonha de Minas Gerais, né? A questão de por exemplo, césio, urânio, lá na região de Santa Quitéria, Ceará. Está também com decretos prontos. Nós temos a maior fonte de energia limpa do mundo, o equivalente a 50 Itaipus na costa do Nordeste, com as eólicas offshore. O Tarcísio ressuscitou aí a malha ferroviária. Um governo que sem mancha de corrupção. Tá? Um governo... Comenta aqui manifestações pró e contra no aeroporto Santos Dumont. Tive 23 ministros, o atual governo tem 37. Quantidade não é qualidade. Se comparar 1 a 1, os deles com os nossos, a diferença é brutal. Lamentavelmente, estamos vendo aí a nossa economia dar sinais de estresse. Tive notícia essa semana que, por exemplo, a fabricante de brinquedos demitiram no corrente ano 8 mil pessoas. Tive notícia aí de vocês da imprensa que a Volkswagen deixará de produzir. Isso é muito triste, que paga a conta é o mais pobre na ponta da linha, né, com o desemprego. Agora, se o senhor se tornar inelegível, o senhor está apoiando alguém como candidato, a sua mulher, por exemplo? Não, você falou em mulher, né? Eu não estou pensando em ficar viúvo nem ela. Então a gente não está pensando em quem poderá ser meu futuro esposo ou futuro marido dela, né? Não, lógico. Tarcísio seria um bom nome? Se eu estiver fora do jogo político, eu vou ser um cidadão, talvez um bom cabo eleitoral. Tarcísio seria um bom nome? Tem vários bons nomes por aí, mas eu acredito até o último segundo, na isenção
e num julgamento justo, sem revanchismo por parte do TSE. Presidente, o atual presidente tem sido muito duro nos pronunciamentos dele contra o senhor, né? Chegou a dizer até nas últimas horas que o senhor foi um cidadãozinho que tentou um golpe. Lula? O atual presidente Lula. Eu não vou responder o que ele vem falando. Acho que a própria mídia social, quando ele faz 3 lives, média 6 mil pessoas assistindo, é sinal que ele não tem ninguém acompanhando ele. Não precisa falar mais nada. Se eu abrir uma live agora, eu duvido, se 1 minuto eu não boto 100 mil. Porque os caras sabem que eu vou falar a verdade, vou transmitir uma coisa de útil, né? E não continuar pregando mentiras que sempre fez. O Coronel Lawande disse que o senhor não atuou para pacificar o país na CPMI. Quem falou? O Coronel Lawande, no depoimento dele à CPMI. Pacificar o país? Olha, na transição houve alguma reclamação por parte de alguém do PT, que não foi atendido em tudo que eles procuraram por ocasião da transição, eu fiz tudo e fiquei quieto. Qual é a pacificação que é que eu faça? Falar o quê? O pessoal ir para casa nos quartéis, era isso? Olha, o pessoal estava em acampamentos, né, no Brasil todo, se manifestando espontaneamente, como o próprio ministro da Defesa, né, disse a semana passada, não houve uma figura central naqueles acampamentos, e nem no 8 de janeiro. Tudo era espontâneo da parte deles. Quando, por exemplo, fecharam as estradas, eu fiz o pronunciamento nas mídias sociais, rapidamente o movimento se esvaiu. Agora, o que havia de errado nos acampamentos? Aquele acampamento na Polícia Federal de 500 dias, lá em Curitiba, quando o Lula estava preso. Qual o problema? Nós estávamos lá de forma ordeira, tá? Permitida pelas Forças Armadas, com a bandeira do Brasil nas costas, com uma Bíblia, muito evangélico com a Bíblia embaixo do braço, orando. Qual o problema nisso? E todas as manifestações que a direita fez, você não viu uma lata de lixo virada, uma vidraça quebrada. Essa que aconteceu, que está sendo investigada, a conclusão que já começa a aparecer é que foi premeditada, não por parte dos acampados, como disse José Múcio, ministro da Defesa, mas por parte de algumas pessoas que vieram em ônibus naquele fim de semana. Como, por exemplo, aquele problema de 2 de dezembro, lá na sede da Polícia Federal, a CPI pediu o requerimento, né? Pegar o nome das pessoas que estavam hospedadas em hotéis, e o requerimento foi negado por parte da maioria governista no momento. Nós queremos a verdade, nós queremos apurar. Deixa bem claro, quando aconteceu o episódio, a esquerda queria a todo custo, tanto é que no Senado colheu-se a assinatura para a CPI do 8 de janeiro. Depois foram vendo devagar que parece, né, que tinha dedo deles mesmos naquele episódio. Aquela CPI murchou e só ganhou força a CPI com as imagens da TV CNN, do chefe do GSI, G. Dias, e também aquele cara chutando a porta lá, encenando chutar uma porta aberta, onde começou a se notar que interessava para a esquerda aquilo que aconteceu lá atrás. Agora, antes de ir para Belo Horizonte... Vou para casa de um filho meu, estava previsto mais coisas amanhã, já estou mudando, tá certo, né? Estamos acertando aqui a nossa ida para BH daqui a pouco, já da tarde, então é por aí. Eu não viria no Rio fazer caminhada, apesar de só isso que eu posso fazer e nadar, né? Para a democracia brasileira, porque antes da eleição de 2018, o presidente Lula foi preso. Antes já tinha uma operação da Polícia Federal que teve como alvo o ex-presidente Temer. Agora tem todo esse julgamento envolvendo o senhor. Essa questão de olhar e, de certa forma, monitorar ex-presidente para a democracia brasileira, como é que o senhor... Olha, a presença de todos vocês aqui demonstra que eu não sou um ex-presidente normal. Eu sou um ex-presidente que o povo está saudoso, já está com saudades e temos potencial para ganhar as eleições de 2026. É isso que a gente vê aqui, da maneira como o povo me trata também, tá? E, obviamente, a esquerda, que nunca foi democrática, né? Sonha com algo parecido com o Daniel Ortega, da Nicarágua, que está chegando para o encontro agora do Foro de São Paulo. Lá todos os opositores estão presos. Como na Bolívia também, com a saída de Evo Morales,
ele foi para a Argentina, se exilou lá, assumiu a Jeanine Áñez, uma senhora, tive uma vez contato com ela, e depois ela passou o governo naturalmente, voltou o pessoal mais à esquerda, e a primeira medida foi dar-lhe uma preventiva e depois condenar Jeanine Áñez por atos antidemocráticos a 10 anos de cadeia. Que atos foram esses? Ela, segundo lá, a esquerda achava que ela devia convocar eleições com a queda do Evo Morales. Aqui no Brasil, parece que ele tirar uma liderança política que, segundo a opinião pública, que a grande parte fez a coisa certa, apesar dos problemas. A pessoa aprendeu a entender o que é política, a conhecer o que são os poderes, a amar sua bandeira, chorar quando canta o nacional, respeitar a família, respeitar as nossas tradições judaico-cristãs. E esse cara sou eu que estou aqui. Com todo respeito aqui a vocês, quem eu era? Para ser presidente da República? Se vocês forem no YouTube, novembro de 2014, tem um vídeo meu na Academia Militar das Agulhas Negras, onde eu converso com aproximadamente 400 jovens que estavam se formando naquele dia, e eu falo que sou candidato para ser presidente em 2018. Quem podia acreditar nisso? Eu passei 28 anos dentro do parlamento, sei o que acontece lá e tem a fórmula, tinha, né? Tanto é que demonstramos isso aí para mudar o Brasil. E uma frase que me marcou muito por aí: olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Olha o que o Brasil tem e o que nós não somos. Aí está a alma da nossa política. E também o João 32, é verdade. Nenhum casal sobrevive com mentira. Quem dirá um país. Liberdade de expressão, um assunto caro aqui, a Jovem Pan, teve uma ação no Ministério Público tentando questionar a outorga da emissora. Como é que o senhor avalia? Olha, péssimo. Eu, ao longo de 4 anos, nunca falei em fazer nada contra vocês. Muito pelo contrário. Leia uma MP que eu mandei para o Senado sobre liberdade de expressão. Você sabe o que estava nessa MP? Cópia autêntica de dispositivos da Constituição. E o Senado devolveu, na figura de Rodrigo Pacheco. Ou seja, por mais que a imprensa tenha sido dura comigo, eu nunca falei em censurá-los, muito menos as mídias sociais. A mídia social é a imprensa do povo, pô, que soma-se com vocês na divulgação de informações. E aquele que desinforma, se são vocês da imprensa, cai a audiência. Se é uma pessoa que mede com a mídia social, o pessoal discute, não segue mais. Agora, o remédio para combater a desinformação é mais liberdade e não censura. Presidente, os seus aliados fizeram uma campanha para poder arrecadar dinheiro para poder pagar as custas processuais. Quanto foi arrecadado até agora? Olha, foi algo espontâneo por parte da população. O PIX nasceu no nosso governo. Eu já foi arrecadado o suficiente para pagar as atuais multas e a expectativa de outras multas, né? O valor a gente vai mostrar brevemente aí, mas eu agradeço a contribuição, né? Mesmo sem ser a pedido, e a massa contribuiu entre R$2 e R$22. Agora, Total. Não vou citar, não vou dizer para você. Vou deixar vocês curiosos mais um pouquinho. Tem uma meta de... Não, foi voluntário. e o pessoal do PS? Foi voluntário, então eu agradeço essas doações, tá certo? E havia disponibilizado um apartamento também em Brasília, pequeno, no sudoeste, em garantia, para ver desbloqueada a minha conta, né? E parece que não vai ser necessário. Presidente, tem o pessoal do PL que está preparando um projeto de lei para anistiá-lo caso o senhor seja tornado inelegível pelo TSE. Olha, parece que é o deputado Sanderson do Rio Grande do Sul, parece que é ele. Estou sabendo, ele conversou comigo, tá? E parece que deve ser apresentado hoje ou amanhã, semana que vem. A anistia é prevista em regime democrático. Se não fosse anistia, a esquerda não sobreviveria, tá? Então é isso aí. E o parlamento decide. Você tem feito muitas críticas ao atual governo, esses primeiros 6 meses, já fez a sua avaliação como horrível, péssimo? Eu não tenho feito críticas, eu estou bem comedido. Por exemplo, vou conversar hoje com o presidente por telefone, também com o Altineu, que é o líder lá,
para ver a nossa posição na reforma tributária. Na minha opinião, eu vou dar uma opinião, somos contra a reforma tributária prevista que está aí. Imposto seletivo, querer dar carta branca para o PT dizer o que eu vou comer faz mal para a minha saúde, em consequência tem que ser sobretaxado, não. O PT decidir o que faz mal ou não para o planeta e vai me sobretaxar em cima disso, como por exemplo, carnes, a gente não pode admitir. Agora não tenho certeza, parece que na proposta eles querem incluir lá o imposto sobre herança. Tudo que a gente consegue comprar aqui, vocês, algum imóvel, tá? Com muito sacrifício, é um dinheiro que é muito taxado já. Imagine um de nós falecer para deixar para os seus filhos, ou esposa ou esposo, algo, teria que pagar X% disso. A gente pode admitir isso aí. Isso é uma maneira de darmos um golpe no capitalismo e partirmos para o socialismo de vez. Eu vou dar para o senhor o seguinte, se houvesse eventualmente ou supostamente uma eleição hoje, você acha que por esses 6 meses eu venceria? Já tem muita gente arrependida, tem acompanhado com parlamentares o que acontece nos respectivos estados. Ele cortou 1.400.000 pessoas do Bolsa Família, porque está se vendo apertado, né? Está gastando demais, muito ministério, muito cartão corporativo, gastando acho que 3 ou 4 vezes mais do que eu gastava, e precisa tirar de algum lugar. Vai tirar de quem? Impostos. Agora, quando a economia não roda, a arrecadação cai, vem desemprego, talvez até recessão pela frente, e todo mundo sofre. No meu governo, eu zerei os impostos, com o parlamento, zerei os impostos federais de combustíveis, zeramos muitos impostos de importação de muita coisa também, diminuímos em 1/3 o IPI de 4.000 produtos e mês a mês a gente arrecadava mais. Então aquela tal da curva de Laffer, o Brasil tinha deixado lá para trás. Conversei com o Paulo Guedes, o economista era ele aceitou a sugestão e arriscou na redução de impostos. A excelente equipe do Paulo Guedes nos brindou com isso. E a economia começou a rodar, diminuindo impostos, arrecadando mais. Presidente, por que o senhor resolveu assistir o julgamento hoje aqui no Rio? Pegou de surpresa até não alguns aliados. Não tem nada a ver. Eu vou assistir onde? Um telão lá em casa? Por que não tem telão lá em casa? Lá? Não tem nada. Eu fiquei sabendo agora do primeiro voto. Tá? Eu espero que dê um meia dúzia a um. Mas foi para ficar perto da família? Não, a minha família está em Brasília, minha esposa, minha filha, tá? Eu tenho um filho do Rio de Janeiro ainda, eu tenho algo para ver mais no Rio particular aqui, fazer contato. Tenho o prazer de reencontrar com vocês também, tá certo? O senhor, durante a campanha, sempre teve uma preocupação com a sua segurança e com a sua vida. Agora, o movimento continua bastante agitado, né? De um lado e de outro. O senhor ainda continua tendo essa... A preocupação sempre existe. Você pode ver, em 2018, eu era um candidato. Tá? Nunca fiz mal para ninguém. Eu levei uma facada, apesar de uma grande segurança que existia do meu lado. Quando alguém quer eliminar alguém, acha meios, né? Corro esse risco? Corro. Tá? Eu acho que esse risco aumenta quando você torna-se um potencial decisor na política do seu país. Então, esse problema tem que conviver com ele. Nunca tive medo de estar no meio do povo. A segurança minha do GSI é muito bem feita no passado. Se preocupavam muito comigo. Parar de jet ski numa praia, em qualquer lugar. Tá? Hoje em dia tem essa preocupação, mas eu tenho 2 seguranças, dos 8 que eu tenho direito, né? Tenho 2 detidos, injustamente, no meu entender. Quando eu retornei dos Estados Unidos para cá, eu tinha 2 carros blindados. A lei diz que eu tenho direito a 2 carros, não diz se são blindados ou não. E a ordem veio, talvez, lá da mais alta autoridade no momento, né, para tirar meu carro blindado. Então, eu tenho um emprestado, devo alugar um pelo partido, se não for possível, talvez compre um blindado, custa caro. Agora parece recurso para comprar, para minha segurança. E vamos tocando a vida aí. O senhor espera então que seja 6-1 a seu favor o resultado? Porque um já votou, né? O Benedito já votou, tá certo? Até o Alexandre Moraes, eu acho que ele pode votar em Minas. Tem a expectativa de um pedido de vista ainda, presidente? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Não seria Não sei.
Não, se ele sofresse o Moraes e votasse a favor do senhor. Não sei, pô. Eu não posso adivinhar o voto dele agora. Voltar atrás para o início da sua presidência, tem alguma coisa que o senhor não faria? Essa pergunta vocês sempre fazem, né? A nossa vida acontece isso aí. Você namorou a pessoa errada, né? Comprou algo que podia dar problema na frente. A vida de um presidente é muito dinâmica. Você administrar uma prefeitura pequena é difícil, mesmo com 9 vereadores. Você tem 594 parlamentares do seu lado. Você tem uma parte do Supremo Tribunal Federal muito ativa, né? Você tem tudo apontando para você. E eu fui o primeiro presidente do Brasil que pegou teto de gastos. Eu não podia, quando apareceu um gasto extra, tinha que cortar de outro lugar, né? Apesar de arrecadarmos mais, não foi fácil ter essa experiência. Eu confesso que quando me lancei candidato na Academia Militar das Agulhas Negras em 2014, né, após a reeleição da história de Dilma Rousseff, eu me surpreendi da forma como me trataram pelo Brasil todo. Agora, por que me trataram assim? Eu partilhei com a minha espontaneidade. Críticas, é lógico. O cara fala palavrão, não sei o quê, eu falo, lamento. Melhorei, acho que falo bem menos agora. Fica até mais simpático, né? A gente vai mudando, vai aperfeiçoando. Presidente, por que vir para o Rio hoje, em meio ao julgamento? E qual é a agenda aqui? Você tem agenda aqui no Rio? Não, a agenda está tudo cancelada já. Vai ter tudo de improviso a partir daqui para frente. O Rio de Janeiro é o estado que me acolheu em Resende, em 1974, quando passei em concurso, 38 vagas, um concurso nacional, passei para a Academia Militar das Agulhas Negras, servi no Rio de Janeiro, em vários locais, servi na Brigada de Infantaria Paraquedista, tá? E meus filhos foram nascidos aqui, e eu sou paulista e carioca. E o senhor poderia falar um pouco por que o senhor mudou também o comportamento um pouco com a imprensa? Já está aqui há 20 minutos conversando com a gente. É um pouco diferente do que acontecia na campanha. É porque você está aqui agora. A gente muda, pessoal. Se você achar que você não pode se aperfeiçoar, está errado. Tá certo? Eu não respondo mais por provocação. É isso aí. Ok? Até vocês são mais bacanas comigo, vocês mudaram também bastante. Obrigado, pessoal. Obrigado. Ouvimos o ex-presidente Jair Bolsonaro, direto do Rio de Janeiro. Ele desembarcou na manhã desta quinta-feira no aeroporto de Galeão, onde vai, então, acompanhar o julgamento do Aeroporto Santos Dumont. Acabou de desembarcar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma entrevista longa, né, Vilela? Cheio aí de pontos e expectativa, claro, para esse julgamento, que segue, inclusive, Raul Araújo votando contra condenar Bolsonaro e empatando o julgamento do TSE, portanto, placar 1-1. Uma entrevista longa e ele se mostra a todo momento, né, bastante esperançoso com esse resultado. Diz ali em vários pontos da entrevista de que quer continuar sendo protagonista da política aqui no país. Olha, o presidente Bolsonaro, ele adotou uma prática um pouco diferente nos últimos dias. Num primeiro momento se falava num pedido de vistas, em prolongar esse julgamento até depois do recesso, mas nos últimos dias ele passou a enfrentar mais claramente, do ponto de vista político, claro, os efeitos do julgamento e reconhecendo a inviabilidade ou talvez o desinteresse em se prolongar isso mais, em fazer com que realmente tenha logo esse resultado e ele possa já agir politicamente, já construir o seu discurso político, o seu caminho político. E é o que ele fez nessa entrevista agora. Nessa entrevista, ele colocou sobre os principais temas, ressaltando a tese que vai ser defendida por ele, pelo seu grupo político, de que foi um julgamento injusto, de que esse julgamento não teria motivação suficiente para torná-lo inelegível. E o presidente Bolsonaro, tal como o presidente Lula, são as grandes lideranças políticas do Brasil. Ambos saíram das urnas com 60 milhões de votos quase, então são os dois nomes que de fato despertam paixão e ódio. E justamente o resultado de haver uma inelegibilidade do ex-presidente nesse momento por um tema que pode ser considerado
por um grande contingente de pessoas como algo de pouca relevância, isso pode fazer com que o grupo político de Bolsonaro se torne forte e construa realmente uma plataforma política capaz de influenciar tanto nas eleições de 2024 como especialmente nas eleições de 2026.